E o Palmeiras fez proposta oficial para comprar o volante Danilo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz os valores e conta também sobre a resposta do Botafogo. Preciso te contar sobre um atacante camaronês que deixou excelente impressão e será contratado em definitivo pelo Palmeiras. Tem jogador do Palmeiras na mira de 3 times da Série A, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. E sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Palmeiras fez proposta oficial ao Botafogo por Danilo. Mas se você leu, ouviu ou assistiu a gente cravando que o Danilo será jogador do Palmeiras, calma. A primeira oferta do Palmeiras de 120 milhões de reais fixos, mais a liberação em definitivo do zagueiro Naves, essa oferta já foi recusada pelo Botafogo. A gente está falando de quase 20 milhões de euros em dinheiro e mais 3 milhões e meio de euros com a cessão em definitivo do Naves. O Botafogo trabalha hoje com um valor de pelo menos 30 milhões de euros, dando preferência para clubes do exterior. O Botafogo sabe que a janela só está por começar e não há pressa para que esse acordo saia. O Newcastle é um dos interessados, chegaram a especular que o Danilo pode virar reforço do Arsenal caso as tratativas com o Bruno Guimarães não aconteçam, e o Zenit é outro interessado no volante, que teve uma Copa do Mundo bem mais discreta do que a gente imaginava, jogando poucos minutos, ele não conseguiu ser titular, ninguém sabe ao certo o motivo. Tem bastante jornalista cravando que Palmeiras e staff de Danilo acertaram um contrato. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa que está no dia a dia com o Danilo, que, por exemplo, viajou para a Copa do Mundo para acompanhar o Danilo. E essa pessoa assegurou que ainda não há nada certo entre Palmeiras e Danilo. Há o interesse do Danilo, em caso de permanência no Brasil, em ficar no Palmeiras, mas a prioridade do jogador, do seu staff e também do Botafogo segue sendo encontrar um clube importante do futebol inglês. Essa novela, ao que parece, não será decidida e definida tão cedo, mas eu prometo ficar de olho e qualquer novidade eu conto para vocês, beleza? Não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se encontra assim que surgir notícia. Para completar o giro de notícias, contar que o Newcastle está perto de fechar a compra de Manzambi, dos grandes destaques da Copa do Mundo, vestindo a camisa da Suíça. A proposta foi feita ao Freiburg por 60 milhões de euros. Em relação ao Palmeiras, Verdão hoje tem como único e grande alvo a contratação de Danilo, volante que pertence ao Botafogo. Não há proposta oficial apresentada ao Botafogo, mas sim uma sinalização aos representantes do atleta sobre quanto o Palmeiras está disposto a gastar. Quem crava que hoje Danilo é reforço do Palmeiras está acelerando um pouco demais o processo. Hora de falar sobre um camaronês que vai assinar contrato com o Palmeiras. Miguel Bilong chegou ao Verdão para um período de testes e dá para cravar que ele foi aprovado e ficará em definitivo. Atacante de 18 anos de idade que participou de um jogo-treino na academia de futebol com atletas profissionais nessa quarta-feira. Atividade de jogo-treino em que ele esteve em campo por 35 minutos. E apesar do pouco tempo, ele marcou 2 dos 3 gols da vitória do time dele por 3-0. Ele jogava com o time de camisa branca. O período de testes para o Bilong começou em março. Ele havia sido descoberto em uma equipe camaronesa. João Paulo Sampaio o trouxe para as categorias de base do Palmeiras e o colocou para ser observado e testado pelo time principal. A avaliação do Abel Ferreira e também das categorias de base foi a melhor possível. E a partir de 20 de julho, Miguel Bilong vai assinar um contrato em definitivo. O Palmeiras paga uma pequena compensação financeira ao time camaronês e deixa um percentual de uma venda futura. O Bilong chega nesse primeiro momento para integrar o time sub-20, apesar de ter 18 anos de idade, com a perspectiva de ao longo da temporada ir ganhando minutos na equipe principal. Está pintando aí mais um reforço para médio e longo prazo no Verdão de João Paulo Sampaio. Pedindo notícias do Palmeiras. Deixa eu falar um pouquinho sobre Rômulo. Vocês vão lembrar do Rômulo, né? Volante no meio atacante, comprado pelo Palmeiras em 2024, depois de arrebentar com a camisa do Novo Horizontino. Só que no Palmeiras ele nunca conseguiu decolar, né? A verdade é que a impressão que dá é de que não está pronto para um desafio como esse, de jogar em um dos times mais poderosos do país. Pois bem, o Rômulo tem arrebentado com a camisa do Novo Horizontino, mais uma temporada em que, somando gols e assistências, ele tem uma média próxima ao número de jogos. Só para pegar o número direitinho, quer ver? Ó? Rômulo tem nessa temporada, com a camisa do Novo Horizontino, estou procurando aqui nas anotações, aqui ó, 28 jogos, 10 gols e 9 assistências.
tá? São 19 participações em gol em 28 jogos. Na Série B, 16 jogos, 4 gols e 6 assistências. Números bem legais, tá? Números bem interessantes. E aqui vem o ponto importante. Ele tem sido especulado por clubes do Brasil. São 3 times da Série A de olho nele. O Atlético Paranaense, o Internacional e o Red Bull Bragantino. A pedida do Palmeiras está definida. O Palmeiras quer 4 milhões de dólares ou mais ou menos 20 milhões de reais, tá? Se essa negociação vai avançar, a gente vai precisar esperar mais um pouquinho, mas o Rômulo tem deixado ótima impressão mais uma vez fora do Palmeiras. O único problema é que no Palmeiras ele não conseguiu performar bem. Caberia no seu time do coração? Você gostaria de ter o Rômulo jogando no seu time? Se puder, já usa o espaço do chat para registrar a sua opinião. O Cairo Rodrigues quer saber se o Rafael Veiga pode ir para o Grêmio. O Veiga está numa situação meio delicada lá no futebol do México. Ele tinha ido para o América do México com salário alto. Ele ganha acima de 1.400.000 por mês, a pedido do André Jardine. O problema é que o Jardine pediu demissão e a tendência é que o Veiga não seja muito utilizado pelo América do México. Então, tirá-lo do América do México não seria um problema. O grande problema é encontrar um clube que assuma 100% dos salários e que traga ao Palmeiras a expectativa de venda no fim da temporada. O Palmeiras tinha a expectativa de que o Veiga pudesse ir bem e ser comprado em definitivo. O Vinícius Pinho, o Vozinha pode ser um bom reserva para o Hugo Souza, Nicola, qual a chance? Não, nenhuma. O Vozinha tem 40 anos de idade, né? Quem contratá-lo vai precisar contratar esse jogador para que ele seja útil, para que ele jogue, enfim. E a ideia do Vozinha com os 40 anos de idade, imagino também que seja ser titular, né? Ele tem conversado com times da Série B, vários times da Série B já abriram negociação com ele, tá? Danilo no Palmeiras ou não, você sabe ou você não sabe? Oswaldo, vamos lá. Quem está cravando que o Danilo será jogador do Palmeiras está se precipitando. Eu posso dizer isso depois de conversar com o Palmeiras e com um dos representantes do Atlético. Se o Danilo ficar no Brasil, a maior possibilidade é, de fato, dele vir jogar no Palmeiras. Tem preferência ao Palmeiras em relação ao Flamengo. Primeiro, por conta da história que ele já tem no Palmeiras, depois, porque se ele vai para o Flamengo, ele cria uma situação ruim para ele com o torcedor do Botafogo. Ele vê isso. Então, a menos que o pastor do Flamengo seja muito melhor, ele vai dar preferência ao Palmeiras. O grande ponto, tanto o Fogo quanto o Danilo, preferem que ele se mude mais especificamente para a Inglaterra. Eu ia falar para a Europa, mas é a Inglaterra. O Daniel colocou conseguiu jogar tudo que podia lá no futebol inglês, e ele tem essa vontade de voltar à Premier League. Beleza? Combinado? Então, dizendo que o Flaco Lopes pode sair do Palmeiras é verdade. Luciano, essa especulação é antiga, que ele pode ir para o Atlético de Madrid, mas se ele fosse para o Atlético, seria para substituir o Julián Fernandes. Só que as ofertas que foram altas de Real Madrid e Barcelona foram recusadas. Então, não estou vendo muita possibilidade de o Julián sair. Se o Julián não sair, a contratação do Flaco ela fica meio sem sentido. E aí, deixa eu só contar uma curiosidade. 32 atletas do futebol brasileiro foram convocados para a Copa do Mundo. Dos 32, sabe quantos continuam no Mundial? Só um. Só o Flaco Lopes, atacante da seleção argentina. Todos os outros foram eliminados, só que o Flaco, que está na seleção argentina, não dá para dizer que ele está fazendo uma baita Copa do Mundo, né? Ele participou de um jogo só, e nesse único jogo, ele teve em campo em 8 minutos. Pintou mais um superchat, a gente para o que está fazendo para responder. O Rabelo WS. Esse camaronês Miguel tem futuro ou é mais um Conê no Palmeiras? O Rabelo, vou ser bem sincero com você, eu nunca havia ouvido falar sobre Miguel, mas a gente vai pesquisar e vai perguntar. Não tem por que mentir para vocês. Tá? Miguel Bianconi, não é o Bianconi, não. Como que é o nome do maluco? Miguel Bilon. Será que é uma pegadinha? Deve ser uma pegadinha, né? Porque não estou achando nada aqui, ó. Miguel. Não, pior que tem mesmo, ó. Miguel Sinoncelli Bilong. A gente sempre precisa tomar cuidado, né? Porque vocês são os reis das pegadinhas, né? Esse jogador está no Palmeiras Sub-20. E tá, deixa eu mandar uma mensagem para o João Paulo Sampaio. Não, João Paulo Sampaio. Já tá. O Buguno, Nicola, o Palmeiras desistiu de contratar zagueiros? Sim. Gomes renovou, mas já está ficando velho. Pois é, o Palmeiras contratou o Barbosa e a partir daí desistiu de fechar a contratação do Nino. O Gustavo Gomes, antes de servir a seleção do país dele na Copa do Mundo, já havia deixado a renovação do contrato encaminhada. Enfim,
Rogivan de Souza, boa noite, Nicola. Só uma opinião. Você não acharia muito mais interessante para todas as partes se o Palmeiras oferecesse 23 milhões de euros mais o Rômulo ao Botafogo? Acho que seria bom para todos. Eu acho que seria interessante para o Botafogo, sim, tá? Eu acho que seria interessante, sim. Até porque o Rômulo não conseguiu jogar no Palmeiras, mas tem potencial para jogar em outros clubes da Série A. Tem jogador do Palmeiras na mira de 3 clubes da Série A. Eu me refiro a Rômulo, meio atacante, que faz boa temporada, mais uma, com a camisa do Novo Horizontino. Ele pertencia ao Novo Horizontino, foi comprado em 2024 pelo Palmeiras por 6 milhões de reais, não foi bem no Verdão e acabou voltando para o Novo Horizontino. Temporada atual de 28 jogos, 10 gols e 9 assistências. Na Série B são 16 jogos, 4 gols e 6 assistências. Pois bem, hoje, Internacional, Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense são os principais interessados no meio atacante. A pedida do Palmeiras está fechada, definida. 4 milhões de dólares ou 20 milhões de reais. Primeiro que se aproximar de tais cifras pode ficar com o Rômulo. É só importante registrar que se vai muito bem na Série B e com a camisa do Novo Horizontino, a pena é que Rômulo com a camisa do Verdão não conseguiu prosperar. Só para completar em relação ao Palmeiras, registrar que Gabriel Jesus tem mantido sua forma física na academia de futebol do Palmeiras. Ele tem mais um ano de contrato no Arsenal, está fora dos planos do clube inglês e como o time está de férias, ele tem mantido sua condição física vestindo a camisa do Palmeiras, pelo menos em treinos, e obviamente que não está habilitado a atuar profissionalmente.